Esse aqui é a técnica dos mapas mentais. O legal do mapa mental é que ele envolve ícones. Qual que é a vantagem de trabalhar com ícones? Lembra quando eu falei que a memória é sensorial? Que a memória trabalha com os sentidos? O simples fato de você criar um ícone para cada assunto, para cada item, fortalece a memória. Então, quando a gente cria ícones, você tem um código a mais de memória. Vai acontecer de você se esquecer da palavra e lembrar do ícone. E esse ícone ser um gatilho. E percebam que, ainda, apesar de estar usando o mapa mental, eu também poderia utilizar a técnica dos locais aqui. Lembram os palácios da memória que eu acabei de falar? Se eu quisesse guardar, por exemplo, os direitos sociais, eu podia usar cada um desses aqui como se fosse um daqueles ícones. Eu podia, em vez de ter imaginado o cachorro queimando, imaginar um menino estudando sendo queimado, ou qualquer coisa que envolva educação, ou um ícone que envolva educação. Se vocês pensarem agora, pegarem 7 aqui, e pensassem em locais dessa casa de vocês, se a gente tivesse um pouco mais de tempo, a gente faria isso. Vocês conseguiriam guardar todos, a quem não soubesse. Gravaria todos agora. É claro que envolve um preço. Agora, o mapa mental, o legal do mapa mental é o seguinte, que é um preço mais baixo. O preço que você gasta para poder fazer um mapa mental como esse é bem mais baixo do que o preço do Palácio da Memória. É claro que o Palácio da Memória, depois que acontece, ele é muito mais poderoso que essa técnica. Então existe uma relação de custo-benefício. Mas às vezes o tempo que você vai gastar para usar o Palácio da Memória não funciona. Tem gente que acha que a técnica do Palácio da Memória tem que ser utilizada para guardar a Constituição inteira. O cara vai desistir. Agora, se você utilizar, vou usar isso aqui só para guardar, por exemplo, as propriedades da autarquia, funciona. Então sempre tem que avaliar, será que o preço vale a pena? O legal desse preço aqui é que ele é um preço extremamente barato. Bom, e aqui ainda no mapa a gente inseriu uma paródia. Eu ia cantar aqui, ficar extremamente deselegante. Não vou fazer isso. Mas a gente pega o ritmo de glória, glória, aleluia, e consegue ler isso aqui, cantando. São direitos sociais, então, saúde e educação. Parei. Certo? Mas enfim, é uma forma, isso é uma das paródias que a professora Valéria está lançando. Que a gente vai pegar todo o direito e lançar paródias. Então vai ter paródia penal, paródia constitucional, de tudo. E é uma abordagem extremamente diferente. E o mais legal é que vai estar disponível na internet. Então vocês vão poder pegar na internet, vão poder distribuir para os coleguinhas, pode piratear porque vai ser livre. Certo? Então pode ficar tranquilos. Pode colocar no torrent. Bom, continuando. Remédios constitucionais. E o legal do mapa mental é que você vai... Os ícones... Nossa Senhora... Os ícones, eles não necessariamente têm que ser especificamente sobre aquilo que está sendo utilizado. Por exemplo, dá um closezinho, por favor, aqui. Um pouquinho maior aqui, no mandado de injunção. O mandado de injunção, a gente colocou uma injeção. Ora bolas, o que mandado de injunção tem a ver, em termos técnicos, com injeção? Nada. Todo mundo concorda comigo? Mas, se eu te perguntasse, a injeção é um símbolo para qual remédio constitucional? Todo mundo ia lembrar que é mandado de injunção. Por quê? Cria-se uma similaridade fonética. Então, os ícones não necessariamente devem ter a ver com o assunto. Eles têm que ser um gatilho de memória para o assunto. E você pode ter certeza que o fato de você ter lembrado desse mandado de injunção, dessa injeção aqui, que não tem nada a ver, vai ser o suficiente para você se lembrar desse ícone. E assim foi feito remédios constitucionais. Gente, é claro que não é remédio. Mas esses ícones aqui facilitam a memorização. Então, por exemplo, que o habeas corpus. O habeas corpus colocou o cara aqui preso. Não necessariamente uma prisão, porque o habeas corpus tem a ver com a liberdade de ir e vir do indivíduo. O cara pode usar o habeas corpus porque ele deu calote no hotel. Não necessariamente porque está preso. Agora, isso aqui para mim é o suficiente para lembrar da restrição da liberdade de locomoção, do direito de ir e vir do cidadão. Eu falei igual advogado agora, não falei? Eu fiquei emocionado agora. Bom, por exemplo, olha interessante o habeas data. O habeas data, a gente colocou um calendário. Ora bolas, o habeas data não tem a ver com a questão da liberação das informações pessoais? O que tem a ver com o calendário? Nada. O calendário é esse aqui, ó. Indica o seu aniversário. 5 de março, o aniversário dela, esse ano caiu na sexta-feira. Está lembrado, minha querida? 5 de março, foi uma sexta-feira. Agora, se eu te perguntar em que ano você nasceu, você vai me dizer o quê?
76, ela nasceu também numa sexta-feira. Qual cidade? Aqui, Sol. Sol e teve uma batida da Afonso Pena, meio-dia. Então, o que acontece? O que isso tem a ver com a habeas data? Nada. Foca aqui no habeas data. Não tem nada a ver, não. Calendário é isso aí que eu falei agora. Habeas data é outra coisa. Coloque no habeas data, por favor. O habeas data, ele envolve informações pessoais. Não é nosso direito às nossas informações pessoais? É. Mas, para mim, a data, o calendário, foi um gatilho de memória para eu colocar no mapa mental. O importante é a gente ter um gatilho. Não necessariamente ele tem que ter a ver com aquilo. Certo? Bom, vamos passar mais alguns exemplos. Esse mapa, e o legal do mapa é quando você consegue colocar algum acrônimo. Aqui a gente tem o CONGAERPRO. CONGAERPRO. Por quê? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aí eu tenho CONGAERPRO. Garantir o desenvolvimento social. Erradicar pobreza, marginalização, enfim. Promover o bem de todos, enfim. Percebo que, quando você consegue integrar o mapa mental com os acrônimos, o mapa mental funciona de uma forma muito mais intensa. Então, o interessante das técnicas de memória é você conseguir integrá-las. Agora, se eu pudesse escolher, fala uma técnica que eu acho melhor todo mundo usar. É essa. Por quê? Custo-benefício. O benefício é muito maior que o custo. Para essa memória fica pau a pau. O custo é muito alto. E o legal dessa técnica aqui, qual que é o legal de mapa mental? É o seguinte, você gasta mais tempo para fazer, concorda comigo? Você deve estar pensando, eu vou gastar um tempão para fazer esse negócio. Vai gastar um tempão. Agora, ele funciona para revisão. Eu tenho uma anotação que eu consigo fazer minhas revisões diárias de uma forma muito mais rápida. Eu crio um acervo de revisão. Por quê? Tarefas envolvendo a memória, em termos de cognição, tarefas de reconhecimento são muito mais rápidas que tarefas de evocação. Então, por exemplo, você gasta muito menos tempo para reconhecer aquilo que você já sabe do que para evocar sem ter nenhum artifício. Então, se você tem um banco de dados de mapas mentais, você consegue fazer suas revisões para passar no concurso de uma forma mais rápida. E vocês podem ter certeza que quem está estudando há um certo tempo, está matriculado aqui no pretório, com bons professores, não está tendo resultado, um dos motivos é que não está fazendo revisão. Às vezes o cara está fazendo um preparatório um pouco mais extenso e que aprende às vezes um pouco mais devagar para poder aprender melhor. Só que às vezes o rapaz não percebe a necessidade de estar sempre revendo. Vocês têm que rever sempre. Sempre, sempre, sempre. Agora você pode perguntar, mas não seria papel da escola fazer essa revisão? Não. Por quê? Porque a importância do que tem que ser revisto é individual. Aquilo que eu preciso rever não é a coisa que ele precisa rever, é a mesma coisa que ela precisa rever. Você tem que fazer uma reavaliação semanal dos seus conhecimentos para poder estabelecer o que você vai rever e o que você não vai rever. Aqui mais alguns exemplos. Por exemplo, soberania popular. Questão, por exemplo, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Perceba que, em termos de ícone, talvez iniciativa popular e ação popular podem até ter o mesmo ícone. Mas isso não vai fazer você achar que eles são a mesma coisa. São coisas completamente diferentes e são ícones que estão em contextos completamente diferentes. Continuando aqui os direitos fundamentais, mais algum exemplo. Gente, o interessante também de uma técnica, que além de envolver os acrônimos, é você conseguir criar alguma história esdrúxula que responda àquilo. Então, por exemplo, todo mundo confunde os crimes inafiançáveis insuscetíveis de graça e anistia com os crimes inafiançáveis imprescritíveis. Bom, eu sou psicólogo, eu confundo isso às vezes, certo? Quando eu preciso saber. Mas, enfim, você pode imaginar que se na sua fazenda tem um trator Edith. Um trator especial, bacana, que chama Edith. Esse trator, quem está dirigindo é o Lula. Imagina! Então está o Lula, trator Edith, lá no seu sítio. Pronto. Por quê? Qual que é o problema de diferenciar o inafiançável e insuscetível de graça e anistia dos inafiançáveis e imprescritíveis? É você conseguir categorizar a diferença. Se você estabelece quais são
os suscetíveis de graça, ou anistia, você consegue saber qual é qual. Então vamos supor, tá, beleza, o Lula então vai ser o ícone que eu vou utilizar, porque o que pode dar, quem pode dar graça? O Papa, né, e o Lula. O Papa também, né, abençoa e tal. Mas quem pode realmente conceder a graça é o Lula. Tá certo? Ah, que bom. Eu preciso fazer a consultoria com a advogada, senão depois falar alguma besteira. Mas enfim. Então quem pode dar graça é o Lula. Então beleza, o Lula está no trator. Mas quem tem a ver o trator? Tráfico, tortura. Então o trator Reddit, para me lembrar que os crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, parece um trava-língua, não parece? Parece. O primeiro é o tráfico. Depois a tortura, que dá o trator. Depois os crimes hediondos. Crimes hediondos e terrorismos. Edite. Agora, vocês acham que espontaneamente vai surgir na sua mente? Não. Agora, se surgir, ou se o tio que estiver dando aula falar para você, você utiliza. Porque são ferramentas que funcionam muito bem. E se você consegue criar um contexto para utilizar o acrônimo, igual isso aqui, funciona melhor ainda. Percebo que eu posso simplesmente imaginar que os crimes inafiançáveis e os imprescritíveis são Haga. Haga, imagina o Ruge. Lembra do Ruge? Não, claro que não, já caiu no ostracismo o Ruge. O pessoal nem imagina mais quem é o Ruge. Mas o Ruge era um grupo que usava uma técnica de memória incrível. Porque eles tinham uma música que chamava Ragatanga, que tocava uma vez e você ficava com ela o dia inteiro na cabeça. É um mistério da ciência. Por que as músicas do latino ficam também na cabeça? É incrível. Devia ter isso com o direito constitucional, né? Você ouve uma vez e fica com aquilo na cabeça o dia inteiro. Não acontece, infelizmente não acontece. Mas enfim, você pode imaginar o Ruge dançando Raga. Então beleza. O Raga por quê? É o racismo? Racismo, eu coloquei aqui, ó, a suástica cruzada. Agora, a suástica quer dizer racismo? Não, mas é um símbolo que pode remeter a isso, a questão do racismo. E ação de grupos armados. Coloquei aqui aquele tanquezinho da Corrida Maluca. Então, dá para dar uma chegadinha em Corrida Maluca? Todo mundo lembrar da Corrida Maluca? Enfim, é o tanque. Agora, vocês acham que quando ele criou esse tanque, ele estava pensando no Haga? Estava pensando na ação de grupos armados? Não. O que esse tanquezinho tem a ver com direito? Nada. Mas ele surge como gatilho. Se eu consigo criar um gatilho para me evocar com precisão aquilo que tem que ser memorizado, minha memória vai funcionar melhor. Então, essa é a técnica mais importante que envolve a memorização. Falar um pouco agora sobre leitura, que é um grande problema também que envolve os concurseiros de maneira geral. Vamos falar um pouco de leitura e sobre concentração. Bom, perceba que o vocabulário, as letras de origem fenícia, como o nosso, eles são identificáveis mais facilmente pela parte de cima. Você consegue identificar mais rapidamente que essa palavra é memorização lendo em cima do que lendo embaixo. Esse é o motivo pelo qual a gente tem a tendência de olhar as palavras de maneira levemente superior a elas. Bom, mas como ler melhor, como ler mais rápido? Um grande problema que eu tive no Jô Soares foi que o Jô Soares chegou, me fala sobre a leitura fotográfica. E o Jô Soares adora esse tema, sabe? Memória fotográfica, leitura fotográfica, fotoleitura e tal. Eu falei, o legal é que isso não existe. Aí deu uma animosidade, porque ele acreditava que existia e começou a querer me ferrar na entrevista. Alguém assistiu? Assistiu? Eu não sei se vocês assistiram. Mas a audiência é tarde demais. Tá vendo? Ninguém assistiu, ó que beleza. Mas enfim, quando você vai trabalhar com memória, não existe memória fotográfica. Por quê? Porque quando eu já falei que memória são vários processos que acontecem simultaneamente, então aquilo que a gente chama de memória não é uma foto. Não tem como você guardar. Então, por exemplo, eu mostro às vezes uma figura. Se essa figura tiver algum detalhe, você não criar uma atenção para aquele detalhe, você não vai guardar. Porque você tem que criar diversos outros contextos de gatilhos para se lembrar de cada detalhe, de cada pormenor, de maneira diferenciada. E o mesmo acontece com a leitura. Existem técnicas de leitura mais rápida, de leitura dinâmica, existem. São técnicas válidas sim. Técnicas que eu vou falar de alguma delas hoje, que envolve vocalização, subvocalização, enfim. Questões que atrapalham a leitura. Agora, leitura fotográfica, que você pega o livro e a cada 2 segundos, já viram isso? Cada 2 segundos, parece um X-Men lendo. Aquilo não funciona.
Não funciona. Fala pro cara fazer isso com o livro do Kant. Isso, pega o livro do Kant e vai fazer isso. Pega o livro do Rogério Greco lá, é isso, faz rapidinho. Rapidinho, meia hora você lê o livro todo, leu. É desse jeito. Porque o importante da leitura é uma coisa chamada retenção. Então, técnicas que não são comprovadas cientificamente, não vale a pena a gente utilizar. A NASA fez um estudo envolvendo fotoleitura. E a NASA falou que não funciona. O interessante é que o Jô Soares fez piada disso, sabe? Eu falei que a NASA fez um estudo científico sobre isso, e ele fez piada, por que todo mundo fala o negócio da NASA? Nada a ver a NASA, não sei o quê, astronauta nem fica lendo tanta coisa, enfim, umas coisas assim. Agora, eu acho que a opinião da NASA é melhor do que a dele. Né? Eu não estou perguntando nada sobre teatro, estou perguntando sobre psicologia cognitiva, coisa que ele nunca leu a respeito. Então, é complicado. Agora, espero que ele não esteja nos assistindo. Eu estou achando que eu estou atrapalhando minha vida da Globo agora. Se eu sumir por 3 anos da televisão, que eu apareço geralmente a cada 6 meses. Se eu sumir por completo, eu fui colocado na geladeira. Aí não volto nem para Malhação. Nem para ser fã do Fiuk vai ter jeito. Bom, vamos entender como a leitura funciona para entender as técnicas melhores de leitura. Tudo aquilo que você vai ler, você vai usar 2 mecanismos completamente diferentes. Esse é o chamado modelo de dupla rota. É o modelo mais aceito na psicologia cognitiva hoje. Um deles é a rota lexical e outro a rota fonológica. Esse é o modelo que a gente utiliza para identificar alunos que têm dislexia, que têm dificuldades, às vezes, de leitura. Ou até mesmo dificuldade de escrever, que é a chamada disgrafia. Qual que é a diferença delas? A rota lexical, ela é identificada visualmente. Você usa a maneira visual para identificar a palavra. Por exemplo, a palavra casa, ninguém faz casa. Ninguém lê a palavra casa assim. Por quê? A palavra de alta frequência. Palavras de alta frequência você vai ler mais rapidamente, porque você, de tanto ter sido exposto a elas, como se tivesse gravado o formato na sua mente daquela palavra. Então você consegue identificá-la mais facilmente. Agora, se eu pego uma palavra, por exemplo, aristocracia, é uma palavra que provavelmente o homem médio não vai ler pela rota lexical. Por quê? Ele vai ter que pegar, aí não vai ficar bababibobu, não vai ficar, porque já tem uma fluência boa. Mas ele vai ter que fazer a decodificação das sílabas. Uma das coisas que atrasa a nossa velocidade de leitura é essa decodificação. Então, qual que é a melhor forma de você ler melhor e mais rápido? É simplesmente começar a ler mais. Porque se você começa a ler mais, cada vez mais, sobre determinado assunto, você fatalmente vai aumentar a frequência daquela palavra. Por exemplo, já viram que um advogado lê de uma forma muito mais rápida um processo do que um médico. Agora, um médico consegue ler um laudo de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque se estiver, por exemplo, falando sobre o neurotransmissor acetilcolina, o médico vai identificar aquilo usando uma rota de alta frequência. Vai ser a rota lexical. Agora, o advogado não. Agora, tudo aquilo que for palavras pertinentes ao direito, o advogado vai ler mais rapidamente, o juiz vai ler mais rapidamente. Por isso que cada área... Já viram que quando você vai ler um texto que não é de sua área, você percebe que você gasta mais tempo? Você gasta muito mais tempo, por causa dessas rotas, diferenças de rotas. Quando a gente está no UFMG, que quer diagnosticar dislexia, a gente faz isso. O disléxico, ele consegue usar essa rota direitinho. Ele tem problema na rota fonológica. Então, quando você pega, às vezes, um texto muito simples, o disléxico lê sem problema nenhum. Porque de tanto ser exposto àquela palavra, ele gravou na mente dele todo o formato das palavras que está lendo. Aí o que a gente faz? A gente tem uma listinha de palavras que não existem. Que chama de pseudopalavras. Aí a gente às vezes tem que, quando o disléxico tem um QI muito alto, disléxicos muito inteligentes, o que acontece? Eles vão conseguir criar uma estratégia para se livrar da dislexia. Então eles conseguem memorizar as palavras, de tanto ficar lendo, tanto assistir, eles acabam não tendo problema de leitura naquelas palavras. Aí para diagnosticar a dislexia, a gente pega palavras que não existem. Pseudopalavras, por exemplo, baleba, pilomba, palavras que não existem. Por quê? A gente força o cara a usar a rota fonológica. Aí, se o cara não conseguir ler as pseudopalavras, ele consegue ler palavras normais, não consegue ler pseudopalavra, palavras que não existem, dislexia. Claro que um diagnóstico não é feito de uma forma tão simples assim, mas é mais ou menos assim que funciona. A gente tem a impressão que a leitura
é um processo que o nosso olho vai de maneira de movimento uniforme. Não é isso. A leitura ela é feita com pausas. Depois você pede para algum colega, não precisa ser agora não, mas depois, ler um texto. Pede para ele ler silenciosamente um texto e você olhar para o olho dele. O olho dele vai estar mexendo, fazendo movimentos bruscos. Movimento assim. Ó. O olho vai ficar fazendo movimento assim. Por quê? Porque o olho não consegue ler enquanto está em movimento. Então ele faz pequenas pausas para cada sílaba, para cada palavra. E aí que surgem os 3 problemas vistos de leitura que a gente quer trabalhar hoje. O primeiro é a vocalização. O que é a vocalização? É você repetir em voz alta o que está lendo. Tem pessoas que, por algum motivo, não têm o hábito de leitura frequente que deveriam ter, elas ficam roucas de tanto estudar. Alguém já viu isso? A pessoa lê, às vezes, de voz silenciosa e fica com sede demais. Por que será? Porque ela movimenta a faringe demais. Então ela mexe demais com a garganta e tem a tendência de ficar murmurando as palavras. Criança faz isso. Já viu criança que está começando a ler? Ela não consegue. Ela simplesmente não consegue fazer uma leitura silenciosa. Bom, depois que a vocalização é superada, surge a subvocalização, que é uma vozinha que a gente escuta na nossa cabeça que repete aquilo que a gente está lendo. Essa subvocalização é um pouco mais complicada de eliminar. E não vai ser possível eliminar completamente. Vai ter que fazer alguns exercícios para diminuir ela um pouco. Vou falar disso hoje. E temos também o retrocesso involuntário. Como que funciona a pessoa lendo? A pessoa vai ler assim. Ó. Ela começa a ler. Beleza, estou entendendo, hein? Estou entendendo? Será que eu entendi mesmo? Aí volta. Só para garantir. Estou entendendo mais nada. Já aqui eu acho que eu consigo. Se eu pegar daqui, eu acho que eu consigo entender. Aí volta. A gente chama isso de retrocesso involuntário. É quase um tique nervoso. A pessoa, ela entendeu o texto, compreendeu direitinho o texto, mas só para garantir, ela dá a voltinha. Tem que resguardar, né? E isso compromete a leitura. Lembra que eu falei da importância da ideia de conjunto? Que a memória só consegue guardar bem as informações se você tiver uma ideia de conjunto boa? Se você não consegue estabelecer um vínculo entre os textos, você não consegue memorizá-lo, não consegue compreendê-lo. Então, se você está lendo um texto curto, é melhor você ler ele, pelo menos a primeira e a segunda leitura, do início ao fim sem interromper. Porque se você fica interrompendo o mesmo texto, interrompe, você vai perdendo os vínculos. E perdendo os vínculos atrapalha muito a memória. Porque você vai perder a ideia de conjunto. Bom, finalmente, falta de vocabulário. Um grande problema da leitura é a falta de vocabulário. O que eu quero que vocês façam? Tem gente que assim que encontra uma palavra que desconhece, vai correndo para o dicionário. Já viram isso? Vai correndo para o dicionário achar a palavra. Isso não é uma coisa boa, porque interrompe o processo. Você vai pegar, toda vez que achar uma palavra que não conhece, você escreve a caneta no alto da página, qual é a palavra. Vai escrevendo, passando as páginas. Ao final da leitura, você consulta todas de uma vez. Em provas de português, é importantíssimo você ter um vocabulário no mínimo razoável. No mínimo razoável. Eu já fui professor de matemática e dava aula de raciocínio lógico. E o interessante é que muitos alunos não conseguiam fazer a prova de raciocínio lógico porque não sabiam interpretar e reconhecer bem as palavras. Então, criar esse hábito. Opa. Combatendo a subvocalização. Tem duas formas que a gente tem para poder tentar diminuir aquela vozinha que a gente fica repetindo. Essa vozinha, você vai tentar combater em exercício, que vai fazer um exercício específico para isso. Você vai pegar uma palavra simples como cola e repetir ela mentalmente. Cola, mentalmente enquanto lê. Eu não estou querendo dizer que você vai fazer isso para estudar, não, gente. Às vezes você quer, eu quero diminuir minha subvocalização. É um exercício. Então você faz um exercício específico para esse fim. Pega um texto que não tem importância e treina. Repete em voz alta.
repete, 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 repete. E depois, simplesmente, consegue ler. Você vai perceber, fazendo esse exercício, que não existe vínculo entre aquilo que a gente pensa e está falando e aquilo que a gente está lendo. Outro exercício similar é contar de 10 a 1 de para frente. Então, você está lendo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, professor, mas isso tira minha concentração. É óbvio que tira. É óbvio que tira. Mas é um exercício para você tentar desvincular a leitura, porque não tem vínculo mesmo da sua